A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus capítulo 11, versos 20 a 22. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo falando sobre a vitória da fé. Hebreus 11, 20 a 22. Como são apenas 3 versículos, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Hebreus 11, de 20 a 22. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pedi para o Francisco, vem aqui orar por nós nesse instante. Dá o microfone para ele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós apresentamos agora o pastor Jorge ao Senhor, colocamos ele em tuas mãos para que tudo que ele for falar seja mesmo direcionado pelo teu Santo Espírito. Agradecemos pelo privilégio tão grande de nos reunirmos e cultuar o teu nome, num país tão livre como temos até agora. Pedimos tua direção por essa semana também, que é uma semana tão importante, e cada brasileiro possa estar consciente mesmo de votar de uma maneira certa para que possa mesmo ser tirado o comunismo do Brasil, de uma vez por todas. Nós colocamos o culto em tuas mãos, oramos no nome de Jesus. Amém. Parece que eu não estou ligado, agora estou. A vitória da fé. Nós estamos estudando no capítulo 11 esses grandes heróis da fé. Nós vimos, começando com Abel, e depois seguindo com Enoque, Noé, e por último nós falamos sobre Abraão, que é o nosso maior exemplo, o pai da fé, o padrão da fé. E lembramos que a promessa para Abraão foi uma promessa incondicional. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós observamos como que estes homens foram homens de fé. Mas eles não receberam aquilo que eles creram, naquilo que eles tiveram fé. Viram de longe, contemplaram de longe, saudando-as, mas não chegaram a ter a possessão das coisas que eles creram. Cada um morreu, e morreu passando para a sua próxima geração esse contemplar da fé que viria a ser cumprido. Hoje nós vamos pensar sobre mais 3 grandes heróis da fé: Isaque, Jacó e José. Esses 3 dão exemplo de como eles morreram pela fé, como eles chegaram ao final da sua vida confirmando a sua fé. Eles confiaram que os filhos veriam o cumprimento, porque eles mesmos não viram. A fé é totalmente fundamentada
na confiança em Deus e em Sua palavra, e não nas circunstâncias. A fé, como nós já falamos desde o início, é o firme fundamento de fatos que se não veem. E nós não enxergamos, se nós enxergamos, não é fé verdadeira, mas é o firme fundamento de fatos que se não veem. E nós vimos isso exemplificado na vida desses homens. A única maneira que podemos chegar ao céu é pela fé. O nosso caminhar também, depois que nós aceitamos a Cristo, ora como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, foi pela fé. Assim andai nele. Então, o nosso caminhar na nossa vida cristã também é pela fé. A fé verdadeira é provada na hora da morte. Vamos então olhar para esses homens nesta noite. Começando no verso 20, diz: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Aqui nós temos a fé na promessa, e hoje, como na última mensagem, nós vamos olhar um pouco no livro de Gênesis. Nós podemos começar com Gênesis 26. Vamos abrir lá em Gênesis 26, convido a igreja a folhear a sua Bíblia. Hoje vocês já fizeram isso bastante de manhã. Mas nós vamos ler um pouco desse trecho que fala sobre Isaque. É interessante que Isaque viveu por um longo tempo, mas pouco é falado acerca dele na palavra de Deus. 2 capítulos mais especificamente, os capítulos 26 e 27. Eu também vou ler, mas vou estar pulando algumas partes e só destacando no caminho. Houve fome na terra. Começa descrevendo no verso 1. Além da primeira havia nos dias de Abraão, e foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Primeiro observamos que ele era para habitar na terra, era para ficar na terra. E veja que aconteceu, continua o relato, e daí chegando no verso 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Os irmãos estão me acompanhando na Bíblia? Ele ficou em Gerar, ele habitou em Gerar. E ao fazer isto, ele já estava fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, começa a fazer muitas coisas erradas. Veja que ele em Gerar, ele já começa a mentir. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher. E ele disse: é minha irmã. Veja só. Ele quis esconder o fato que era a sua esposa. E disse: é minha irmã, porque ele temia dizer: é minha mulher. Por quê? Ele dizia consigo: os homens do lugar vão me matar por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. E aí continua o relato. Depois que mentiu, ele foi visto acariciando a sua esposa. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque dos filisteus, olhando da janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Esse acariciar não era um acariciar normal entre irmãos. E aí ele já viu que Isaque tinha mentido. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois dissesse é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para eu que não morra por causa dela. Veja então que Isaque mentiu. E continua os relatos, e vou pulando até o versículo 12, diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. O Senhor o abençoava. Apesar de tudo isto, Deus ainda estava abençoando a vida de Isaque. Ele enriqueceu-se, prosperou
e possuía ovelhas e bois. Lembra que a riqueza naquele tempo era medido na quantidade de animais que tinham, de bois, de ovelhas, de camelos, como é visto também no tempo de Jó. Tinha muitos servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E continua, Deus está abençoando. Mas daí, para que ele saísse daquela terra e fosse para a terra prometida, algo começou a acontecer, e no relato você vê algo interessante, que ele vai por um poço. E daí os filisteus vão lá e entopem o poço. Ele vai, fura outro poço. Aí vão lá e entopem o outro poço. E você vai lendo 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. Aí ele continua, verso 21, então cavaram outro poço, e também por causa dessa contenda, ele recebeu o nome de Sitna. Partiu dali, e o que ele foi fazer de novo? Cavou outro poço. E como por esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Finalmente, depois de todos esses acontecimentos, ele chega em Berseba. Naquela noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. E continua descrevendo tudo isto, até que você observa que Deus vai abençoar a vida de Isaque. Ele se tornou, e só concluindo no verso 29, olha a frase final do verso 29. Tu és agora abençoado do Senhor. Isaque se tornou um abençoado do Senhor. Por quê? Porque ele teve fé na promessa. Mas quando nós pensamos pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam para vir, nós temos que recordar um pouco a história de Jacó e Esaú. Vamos voltar em nossas Bíblias para o capítulo 25, versículos 22 e 23. Quando Jacó e Esaú nasceram, teve uma luta dentro do ventre. E veja como descreve verso 21, começando no verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e a Rebeca concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que é que eu vivo? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. E aqui nós vemos a história de Jacó e Esaú. E outra vez a soberania de Deus é vista. Porque o mais velho, o primogênito, era para receber as bênçãos, e Deus escolheu abençoar Jacó, que era um enganador. Daí também nós lembramos aqui, vamos só olhar na história rapidamente, versículos 27 a 34, a trapaça de Jacó. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque tinha o seu preferido, que era Esaú, porque ele saboreava da sua caça. Rebeca, porém, tinha também o seu preferido, que era Jacó. Jacó era mais pacato, mas Rebeca amava Jacó.
Tinha Jacó feito um cozinhado, fez uma comida muito gostosa. E Esaú chegou do campo cansado e morrendo de fome. Ele disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque eu estou aqui morrendo de fome. Daí chamar-se Edom. Disse de Jacó. E lá vem Jacó com a sua trapaça. Ele era um enganador. Ele disse: vende-me o direito de primogenitura. Ele respondeu: estou pronto, a ponto de morrer. De que me aproveitaria esse direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me que primeiro. E ele jurou, e vendeu assim o seu direito de primogenitura. É triste nós vemos como Esaú cedeu tão facilmente a um direito que ele tinha por nascimento. Mas agora olhem em capítulo 27. Eu sei que hoje nós temos que ler vários textos e eu vou ler rapidinho também. No capítulo 27, nós temos Isaac preparando para dar a bênção a Esaú. Isaac tinha envelhecido. Verso 1, já estava sem poder enxergar direito. As cataratas dele já tinham aumentado, né? Ele estava sem poder enxergar direito. Não tinha operação naquele tempo. E ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E o filho respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, o teu arco, sai no campo e apanha para mim alguma caça. Faze uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para comer. E aí eu vou abençoá-lo antes que morra. Rebeca estava escutando, estava lá no quarto do lado ouvindo. E quando ele falava com Esaú, ela já fez o plano. Qual foi o plano? O plano foi: vamos enganar Isaac. Vamos fazer tudo para que ele possa pensar que Jacó seja Esaú. Então, disse Rebeca a Jacó, seu filho, estou no verso 6, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça, faça-me um cozinhado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai no rebanho, traz-me 2 bons cabritos e deles farei uma saborosa comida, para que teu pai, que gosta tanto da comida, possa te abençoar antes que morra. Disse Jacó a Rebeca: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou um homem liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar. Ele pode ser que não está enxergando direito, mas ele pode sentir o cheiro e passar a mão no corpo, no braço dele, me apalpar. E passarei aos seus olhos como zombador. Assim trarei maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: olha, Rebeca, como era enganadora também. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu digo. Vai e traze-nos. Ele foi. O carneirinho foi, né? Ele foi. Tomou-os, trouxe a sua mãe. Fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. E a Rebeca sabia como fazer também. Preparou aquela comida deliciosa. Pegou a roupa de Esaú, porque os olhos de Isaac não estavam bons, mas o cheiro ainda estava bom. E no momento que entrava, já sentia o cheiro, né? Tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu Jacó com essa roupa, seu filho mais novo. E daí colocou com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos, a lisura do pescoço. Ela já podia imaginar onde ia passar a mão.
e assim cobriu com pelos. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó dessa forma engana Isaque. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu-lhe Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Mentiroso. Sou Esaú, teu primogênito. Será que o pai não podia distinguir a voz? Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça para que me abençoes. Aí Isaque começou a desconfiar. Como é isso que pudesses achar tão depressa, meu filho? E ele ainda usa Deus aqui e diz: porque o Senhor meu Deus mandou ao meu encontro. Foi e caçou e voltou tão rápido. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe. Meu filho, eu quero ver se você é realmente Esaú. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e ele lhe apalpou e disse: a voz é de Jacó. Está vendo? Ele está desconfiado. Porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a do irmão Esaú. E o abençoou. E ele disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: mais uma mentira. Eu sou. Cara de pau, né? Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu o abençoe. Chegou-lhe, pois, ele comeu. Trouxe também o vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro de roupa dele e o abençoou e disse: eis que é cheiro de meu filho, e como é cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e da fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciam. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. A bênção foi conseguida por fraude. Realmente, Rebeca planejou tudo, e mais uma vez, ele foi atrás daquela comida saborosa. Mas Isaque abençoou. E é interessante também no verso 33, só para concluir esse trecho. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça? Quando Esaú veio e trouxe a caça, quando era o próprio Esaú vindo, e ele viu que tinha abençoado a pessoa errada, ele disse: eu comi de tudo antes que viesse, e abençoei, e será abençoado. Deus tem um propósito em todas as coisas. A fé foi recompensada, mesmo que foi feito de maneira errada. Agora, a fé verdadeira é provada na hora da morte. E o primeiro exemplo que nós vimos, então, foi Isaque, que teve fé na promessa. Mas nós temos um segundo exemplo em nosso texto. O segundo exemplo é de Jacó. Verso 21 diz: pela fé Jacó, quando estava para morrer, está vendo? Novamente, quando estava para morrer. A fé verdadeira provada na hora da morte. Quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Mais uma vez nós podemos ver aqui essa situação de primogenitura. Vamos olhar em Gênesis mais um pouco. Gênesis agora 48. Em Gênesis 48 fala sobre os filhos de José e como foram abençoados por Jacó. Quem recebeu o direito da bênção da primogenitura não foi Rúben, mas foi José.
Mas de José não ficou com José, ficou com os dois filhos. Os dois filhos de José, Efraim e Manassés. No capítulo 48 descreve isto, e como isso toma um tempo, vou só dar o esboço para vocês e destacar a parte final. Primeiro, nos versos 1 até o verso 14, temos umas palavras importantes de Jacó. Daí chega no verso 15 em diante, capítulo 48. Vocês continuam comigo ou já saíram voando por aí? Estão comigo? No versículo 15 do 48. E abençoa José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abrão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até o dia de hoje, o anjo que tem livrado a todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abrão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Mas aí aconteceu o seguinte, mais uma vez, Deus é soberano. Quando Jacó colocou a mão sobre os filhos, eu vou só relatar, ele colocou as mãos sobre os filhos e o primogênito era para receber a bênção especial. E vemos que ele tinha colocado a mão e José não concordou, porque ele estava colocando a mão principal, abençoando não o primogênito, mas o irmão mais novo. E José tentou fazer que ele mudasse. Mas aí ele voltou e insistiu. Deixa eu ler um pouquinho do relato. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Não era para ser Efraim, era para ser Manassés. Vendo José que o pai colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável e tomou a mão do pai para mudar para a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Verso 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante, na frente do nome de Manassés. Depois vem o relato da morte. Israel disse a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Bem, nós observamos a fé então de Jacó. Nós poderíamos detalhar mais sobre esta fé, mas a bênção de Abraão, começada lá em Gênesis 12, passando de Abraão, foi para Isaque, de Isaque foi para Jacó, e agora por fim vai para José. E pela fé, José, veja no versículo 22, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Eu sei que esta é uma parte que nós talvez falemos, mas por que dar ordens sobre os seus ossos? Tudo isso também foi em cumprimento de profecia. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. E nós lembramos que por causa de José, e José sempre é um personagem da Bíblia que nós admiramos bastante. De todos os personagens, meu pai que gostava de dizer, José era o mais parecido com Jesus. Ele destacava José e Daniel. Mas quando nós vemos a vida de José, tem muita tipologia linda em relação a José. A maneira que ele foi desprezado pelos seus irmãos, a maneira como que ele foi vendido para aquela caravana dos midianitas,
vendido por 20 moedas de prata. Tudo isso comparando com Jesus, que foi vendido também por Judas. A maneira como que ele chegou, até mesmo a maneira como que ele foi colocado num poço e deixado ali como morto, uma cisterna, né? E deixado ali como morto, depois recuperado, mostrando também, comparando com a ressurreição de Jesus. Pois seguindo na vida de José, é gostoso ver como que ele foi humilhado, mas depois foi exaltado. Ele foi levado para o Egito para salvar o povo daquela situação de fome que eles passaram. Mas aconteceu que com tudo que José fez, ele foi exaltado como se fosse o primeiro-ministro da terra, né? Assim como Jesus está ao lado direito de Deus. Tem muitas comparações lindas da vida de José. Mas vemos que com José, o povo todo foi parar no Egito. E esta não era a promessa que foi dada a Abraão. A promessa dada a Abraão que eles iriam para a terra prometida e não o Egito. Então Deus tinha que levantar um libertador. E nós vamos então começar a estudar sobre esse libertador no próximo domingo, Moisés. Mas observamos que José, mesmo sendo grandemente usado por Deus para salvar a nação toda, ele acabou levando aquele povo para o Egito, e no Egito eles acabaram sendo escravizados. Mas José já previu que Deus ia levar o seu povo para a terra prometida. Prevendo isso, ele pede o seguinte, ele diz, pela fé José, próximo do seu fim, que é próximo da sua morte, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Esse êxodo foi a saída do povo de Deus do Egito. Isso ele fez menção profeticamente. Passaram-se pelo menos 200 anos para isso ser cumprido. Mas ele deu ordens também específicas, e isto também foi pela fé. E não foi colocado lá nas pirâmides os ossos, não, mas foi. Esses dias nós estávamos vendo um pouco sobre isso, a construção das pirâmides e todos aqueles grandes feitos que foram realizados lá no Egito. Mas nós vemos que José pediu que os seus ossos fossem levados para a terra prometida. Em Gênesis, capítulo 50, e Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E é triste o jeito que termina, num caixão no Egito. Mas veja as palavras finais de Gênesis, capítulo 50, verso 26. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Vendo a fé, contemplando de longe, mesmo não podendo ver o cumprimento, ele morreu com fé. Mas aí ele pede então para que ele fosse sepultado, que seus ossos fossem levados. E diz o verso 26, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Agora veja Êxodo 13, versículo 19. Êxodo 13, 19. E aqui o cumprimento daquilo que José pediu. Também levou Moisés consigo o quê? Viram aí na sua Bíblia? Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo, certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Até isso foi cumprido. Cumprido todas as promessas que foram feitas. Esses homens então tiveram fé. E os exemplos de hoje são os exemplos de
Isaque, de Jacó e de José. Todos eles morreram sem verem concretizar aquilo que eles tinham fé. A fé verdadeira é provada na hora da morte. E nós observamos como grandes homens de Deus comprovaram isso na hora da sua morte. Paulo é um exemplo disso. Ele chega no fim e diz: estou chegando no fim e aqui eu me ofereço como libação. Libação quer dizer oferta. Mas daí ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A fé verdadeira é provada na hora da morte. Agora, tem várias passagens, eu concluí falando sobre isso, várias passagens que indicam que os mortos estão conscientes. Em Lucas 9:30, na passagem onde é chamada no Monte da Transfiguração, Moisés, embora ele é morto, é descrito a sua morte em Gênesis 34, 5 e 6, ele aparece conversando com Jesus naquele Monte da Transfiguração. Nós não podemos dizer que morreu, acabou. Nem para aquele que aceitou a Jesus, nem para aquele que não aceitou a Jesus. Porque nós vemos na palavra de Deus também falando sobre o rico e Lázaro. E na história, que não é uma parábola, né? A história do rico e Lázaro, nós vemos que há uma consciência do sofrimento. Da parte do rico, estou aqui nesse tormento, pedindo para aliviar a sua sede. Da parte de Lázaro, Lázaro podendo entender as conversas que foram feitas. E nós observamos então que há uma consciência no além. Também nós vemos como Paulo menciona isso. Em Filipenses 1, 21 a 23, Paulo diz: porque para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele queria continuar na carne, mas o objetivo de estar ou continuar na carne era para poder ajudar no progresso da fé dos irmãos. Mas ele tinha entendimento que havia uma consciência de fato após a morte. E talvez o texto clássico que mais fala sobre a morte é o texto de 2 Coríntios 5, que diz que quando esta casa, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa, um tabernáculo não feito por mãos, eterna nos céus. E nós aspiramos ser revestidos. Nós aspiramos o dia quando nós encontrarmos com o Senhor. A verdadeira fé é provada na hora da morte. E nós não podemos temer a morte, porque o inimigo já foi destruído. Mas nós sabemos que temos que estar preparados. Aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo. Cada um que está aqui precisa ter certeza de estar preparado para encontrar com o Senhor. Você está preparado? Espero que sim. O que você vai apresentar naquele dia quando encontrar com o Senhor? Eu sei que Ele vai ter para nós galardões, conforme o que nós fizemos depois que aceitamos a Cristo como Salvador. Vamos todos orar nesse instante. Bondoso Deus e Pai, são grandes exemplos que nós vimos de homens de fé. E sabemos que eles não temeram a morte, eles anteciparam o encontro já com o Senhor. E tiveram certeza daquilo que eles não estavam vendo. Pai, ajuda-nos a ter esta mesma fé em nosso dia a dia, para que nós possamos viver para Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro porque morrendo nós vamos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E o grande amor de Deus, nosso Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, com todo o Seu povo, agora e para todo sempre. Amém.